Shalom, irmãos. Que a bênção de Deus seja com você, cada um de nós, nossos irmãos internautas também, que Deus abençoe. Sou o pastor Ari, aqui missionário em Mirabela. Que a sua oração, sua intercessão por nós seja constante, porque precisamos muito da sua ajuda. Hoje vamos falar sobre um assunto que ninguém faz, né, Ariel? Nem você fala, né? Mentira. Né, Ariel? Você não fala mentira? Não fala não, né? Não sabe o que é isso, né? O que é, o que faz e suas consequências da mentira. Eu ouvi um vídeo essa semana de um pastor dizendo que para ir para o céu, você paga. Quanto você paga para ir para o céu? Ei, Valdeir, quanto você paga para o céu? Acredito que nada. Né? Nada. É pela graça. Você não paga um centavo no céu. As contribuições que você faz, que é voluntária, não é para ir para o céu. E para o inferno? Tudo que você faz aqui, você paga. Você vai no boate, você paga. Você vai no bar beber uma cerveja, você paga. Você vai fazer outra coisa, você paga. Está vendo? Para o inferno você paga um punhado de coisas. Mas para o céu não, né? E ninguém quer ir. Diz que de graça não presta, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas tudo que é de graça, diz que conselho, se fosse bom, não dava, vendia. Não sabe o que está fazendo, né? Diz-nos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo de 11 a 15, o seguinte: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro ao soldado, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até aqueles dias. Está vendo o que a mentira faz? Compraram aquele soldado ali, dizendo que dormiram. Chegaram os apóstolos, os crentes ali, levaram o corpo de Jesus, porque eles falaram que tinha ressuscitado, ia criar um problema sério para eles. Não é isso que está dizendo aqui? Mas a mentira diz que continua até hoje. Quantos não acreditam que Jesus ressuscitou? Quantos ainda não acreditam no que a Bíblia é relatado para nós? Com todas as provas que nós temos que tudo isso é verdade, além da Bíblia, outros livros, outras tradições, outras pessoas sérias provaram isto. Gamaliel, um dos doutores da época, quando ia tentar matar, ele falou: não faça tal coisa. Se essa obra é de Deus, vocês estão lutando contra Deus. E se não for de Deus, vai acabar. Deixa a história acontecer por aí. Graças a Deus, deram ouvido e não mataram os apóstolos que estavam ali presos. Mas muitas pessoas, por não crer em Jesus Cristo, estão aí falando mentiras. Então, querendo se desculpar, dizendo que na igreja tem problema, que na igreja só pensa em dinheiro, que na igreja só pensa em outras coisas, tentando se auto-justificar, dizendo que não vai para a igreja porque nós não pregamos a verdade. Então, meus irmãos, mentira, uma coisa seríssima, diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E Jesus está falando a mesma coisa lá em outro texto. Primeiro princípio da mentira é a corrupção. Quem mente sempre precisa pagar alguém
Seja com dinheiro, seja com a palavra, para aquela mentira perpetuar. Eu falo uma mentira de uma pessoa, eu preciso de uma confirmação, às vezes eu preciso pagar alguém para confirmar que aquilo é mentira. Tá? Nós vimos um texto aqui, corrupção. Soldados chegaram perto do sacerdote, aquelas pessoas lá, vieram, sumiu o corpo. Olha, vamos dar dinheiro para vocês falar que veio um grupo aqui e pegaram o corpo de Jesus. Corrupção. A corrupção, a mentira, sempre traz dentro de si a consequência negativa. E ela não sobrevive muito tempo. Se ela é pesquisada, se ela é desenrolada, vai ver que aquilo não é verdade. A gente vê na política do Brasil aí, as corrupções que tem aí. Uma mentira, atrás da outra, e em alguns casos, dá para entender que chegaram até a matar a pessoa para não declarar aquela história, aquele malefício da mentira que eles estavam fazendo. Então, o primeiro princípio da mentira é a corrupção. O princípio é o suborno. Não faça isso que eu te dou dinheiro. Não faça isso que você vai ganhar isso. Jesus falou: eu sou livre. Eu sou a liberdade. Eu sou a verdade. Quem anda com a verdade não tem como se esquivar. Alguém pode dizer, né, algo contra a verdade? Não tem como provar. Só pela mentira. Mas mentira é mentira e verdade é verdade. É lei. Os mentirosos não entrarão no céu. Quantas mentiras nós já falamos? Eu já falei muitas. Quando eu não era crente. E como crente, eu não vou dizer que nunca menti de propósito, não. Eu estava em Montes Claros, uma pessoa perguntou: onde fica o bar fulano de tal? Está do meu lado. Eu falei: eu sou de Casmar, porque tinha lá perto da rodoviária. Estava aquela perto da lagoa do Interlago ali. Aí eu falei: fica lá. Não sei se a pessoa foi para lá e se perguntou: é ao lado do bairro que estava ali. Eu informei o bairro errado. Menti. Não estava comprovado de mentir, eu não sabia. Mas provavelmente a pessoa falou: moço mentiroso, me mandou lá para a rodoviária, só que o barco estava ali pertinho. Foi um equívoco da minha parte, mas para a pessoa, eu menti. Meus irmãos, nós não podemos mentir. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, naturalmente todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Por quê? O céu é um lugar maravilhoso. Um céu onde que Deus está, onde que Deus está, tudo é luz, tudo é paz, tudo é harmonia. Mas ninguém quer ir para o inferno, porque o inferno significa sofrimento. O inferno significa destruição. Onde ele, ódio, raiva, não vai ninguém matar porque são imortais. No inferno, no céu, ninguém vai morrer de novo. Nós estaremos ali transformados. Um para a glória eterna, o outro para a perdição eterna. Mas para o céu, como eu disse anteriormente um dia desse, até o diabo quer ir. Mas por que ele não vai? Porque ele é espírito. Porque nele não há mais condições de se arrepender. Provavelmente, podemos conjecturar aqui, na época que ele pecou, se ele voltasse e pedir perdão a Deus, talvez, com certeza Deus o perdoaria, como Judas Iscariotes, que se matou, não se arrependeu do pecado da traição que ele teve contra Jesus. Lá em Moisés, Corá, quando a rebelião lá contra Moisés, quando 250 pessoas morreram pela rebeldia. Então, quando há vida, há arrependimento. Enquanto estamos aqui, temos condições de nos arrepender e Deus está de braço aberto. Vinde a mim todos. Ele está chamando. Quantos de nós estamos indo? Nós estamos mais preocupados com o interesse, nós estamos preocupados mais com nossa satisfação própria, com nossos prazeres. Eu quero ir com a festa, eu quero ir, ficar na televisão assistindo meu programa preferido. Afinal de contas, como nós tivemos recentemente a Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos. O que tem eu ficar um domingo sem a igreja para assistir futebol? Não tem problema. Meus irmãos, primeiro,
Mentira é negar a verdade. Primeira coisa da mentira é negar a verdade. Falsidade, juramento, omissão, tudo isso leva à mentira. Como eu disse que eu menti a informação que era mulher lá, não foi de propósito, mas eu menti, então eu pequei. Juramento, eu juro. Quantas pessoas que juram aí? Eu estava na faculdade da Unimonte para pegar resultado do vestibular, aí uma pessoa, lá, uns 6, 7 pessoas, né? Para responder também. Aí eu falei, eu nunca mais vou jurar, nunca mais vou fazer promessa, porque eu esqueço de cumprir. Quando nós fazemos um juramento, uma promessa, quando ela não é de Deus, a gente esquece. A gente esquece de que veio o juramento, uma promessa, e a gente acaba desobedecendo, esquecendo do juramento. Né? No casamento, quantos ali promete amar sua esposa até a morte? Juro, prometo. Prometo seu marido até a morte, prometo. Muitos casamentos não duraram nem um dia. Esquece todo o juramento que fez, toda a promessa feita diante do juiz, da testemunha, dos parentes, que amaria até as consequências final. Na alegria, na dor, na saúde, na doença. Não pode parecer uma outra ali que está largando e indo para o outro caminho. O que faz a mentira? Mata. A mentira mata. Na Bíblia, Coré mentiu. Lá com Gedeão, quando invadiu com Josué, quando invadiu Jericó lá, tomar lá, mentiram. Não, já tá. Aí foi fazendo lá a investigação, descobriu que ele tinha pegado uma capa babilônica, muito valiosa, muito dinheiro, pegaram lá não sei quantas pratas, uma cunha de ouro, escondeu. Como diz anteriormente, quem foi verificar, descobriu, ele mesmo se confessou depois de tantas provas, sobrou só ele e confessou. É verdade, eu cobicei, eu peguei, e por causa da meu dia dele, ele e toda a família foi morta. Então, meus irmãos, a mentira mata, a verdade salva. Nós temos também Ananias e Safira, na época da igreja, crescendo, muitos crentes, muitos irmãos vendendo as propriedades, vendendo suas casas, dando dinheiro para os apóstolos para pregar o evangelho no mundo inteiro, porque a ideia é que Jesus voltaria naqueles dias. E o que eu vou fazer com tanto dinheiro se o mundo vai acabar? Claro, com a interpretação errada, mas nós temos que contribuir sim, com alegria, com prazer, para evangelizar o mundo inteiro. Mas ali então, Ananias chegou e o Paulo perguntou: é verdade que você vendeu o seu trabalho tanto? Por tanto, a porta que você entrou vai te levar. Caiu morto na hora, porque ele tinha vendido por um tanto, ele falou que tinha vendido a metade. Ele falou: se você tivesse vendido, o dinheiro não é todo seu? Por que você mentisse? Você não mentiu à igreja, nem a mim não, você mentiu ao Espírito Santo. Ele ficou morto. 3 horas depois, chega a mulher dele toda alegre, toda festiva. Os apóstolos perguntam: por quanto vocês venderam a sua propriedade? Foi por tanto. Aí, mentirosa, a porta que levar teu marido vai te levar também. Foi morta também. Só porque mentiu, uma mentirinha pequenininha. Se é que tem mentira pequena, o casal morreu. Eles venderam a propriedade, o casal vendeu a propriedade, estava com dinheiro ali, mas para agradar os homens, deram uma parte só do dinheiro. Não, vou ficar um pouco para mim, né? A casa é minha. Tá. Você quer entregar seu dízimo? Entrega. Se não tem problema. A bênção não está na entregar ou não, está na obediência. Tem muita gente que entrega o dízimo, mas não é obediente a Deus. Mas tem muita gente que é obediente também não entrega, né? Mas quem é obediente, com certeza não vai cair nessa dificuldade de não entregar. Temos também, né? A mentira destrói a amizade, destrói a confiança, destrói o companheirismo.
Você tem coragem de confiar numa pessoa que mentiu para você? Desde que ela se arrepende, você me perdoa, desculpa, amanhã volta a cair na mentira de novo. Você confia nessa pessoa? É difícil a gente confiar numa pessoa que mente 2, 3, 4 vezes. Fica difícil a gente acreditar numa pessoa desse quilate. Meus irmãos, qual é a consequência da mentira? Eu falei que a mentira mata, a verdade vive, né? Ela mata fisicamente e espiritualmente. A mentira mata o relacionamento, a nossa confiança, nossa vida com Deus. Mesmo sendo Deus conhecido de toda a verdade, quando mentiam para Deus e quando a gente precisar de Deus, você não confiou em mim? Tem aquela história do profeta. Deus falou com ele: vai lá, diga a mensagem para o rei e volta, não pelos caminhos, não pare em lugar nenhum, não coma em lugar nenhum, volte. O outro profeta que ali havia ficou sabendo, correu atrás dele, falou: não, Deus falou comigo, vem na minha casa. Ele foi, comeu, morreu com a barriga cheia. Um leão o pegou, o matou. Não comeu ele, nem comeu o animal, só matou. Está vendo o que acontece com a desobediência, com a mentira? Quando a gente não acredita em Deus? Deus quer abençoar você, mas você não quer a bênção de Deus. Você está preocupado com dinheiro? Se eu não trabalhar, quem vai com a comida na minha casa? Se eu não cuidar, não vigiar, quem vai vigiar a minha casa? A Bíblia fala que Deus que guarda a nossa casa. O que adianta eu ter dinheiro se ir no supermercado e não ter a comida para você comprar? O que adianta você ganhar seu salário, chegar lá, o arroz está custando um valor insuportável, vai comprar, não tem condições de comprar. Aí você está doente, vai lá, o remédio é caro, você não pode comprar. Dizia-se os antigos que naquela época levava o dinheiro na mão e trazia mercadoria no carro. Hoje vai levar o carro, aí falava que eles iam levar o dinheiro no caminhão e trazer mercadoria na mão. Então, meus irmãos, a consequência da mentira é que ela mata física e espiritualmente. Enquanto você tem vida, você pode voltar para Deus. Você pode voltar para Deus, mas Deus morrer, acabou. Isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus, o que nós acabamos de ler aqui. Não tentemos enganar Deus. Nós devemos fugir da verdade. Assumamos a nossa palavra de pessoas servas de Deus. Por que os apóstolos morreram? Sempre falaram a mentira. Digo, sempre falaram a verdade. Nunca falaram a mentira. Morrer com Jesus é vitória. O apóstolo falou isso. Morrer para Cristo é ganho, é vitória. Então nós precisamos viver com Cristo. Mentira, irmãos, tem como pai quem? O diabo. Jesus, vocês têm o pai, o diabo, porque ele é o pai da mentira. Se o diabo é pai da mentira, quem é o pai da verdade? É Deus. Você está com Deus ou está com o diabo? Se você mente, está com o diabo. Se você fala a verdade, está com Deus. Obviamente que a verdade tem um lado espiritual. Não é você falar que crê em Deus, que não crê em diabo, se você não obedece. Não adianta o filho falar para o pai: eu te amo, pode ser ter verdade, mas não obedece o pai, não obedece a mãe. O que adianta falar que ama o pai e a mãe? O que adianta o pai falar que ama o filho e não faz nada pelo filho? Uma coisa lógica. Então, se você tem Deus, viva como Ele quer que viva. Não vive se desculpando, mentindo, enganando. Você pode comprar e não pagar. Aí você compra na loja, tudo bem. Na loja, no banco, tem dinheiro, não vai fazer falta para você atrasar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 ano, você vai pagar. Mas quando você deve uma pessoa numa classe menor, que depende de dinheiro, você não pode enganar essa pessoa, mentir. Porque a pessoa precisa de dinheiro para viver. No centro crente, dinheiro é a moeda que nós damos dela. Então, meus irmãos,
Mentira tem como pai o diabo. Negar a Deus, não aceitar Jesus como Salvador e Senhor, é filho que Deus não tem prazer. É filho que Deus não agrada. Isso é mentira. E mentira, o mentiroso é filho do diabo. Eu pergunto, você quer ser filho de Deus ou filho do diabo? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, do diabo. Nós temos que fazer uma decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Nós vivemos aqui numa região, uma BR, constantemente tem tido acidente com morte aí. Lá em lado de Francisco Sá, essa semana mesmo, um acidente, 7 pessoas morreram no mesmo instante. Quando está na serra, quase toda semana tem morte ali com acidente. Um dia eu posso estar ali. Eu mesmo, 2 anos atrás, tive um infarto. Poderia estar morto. Mas Deus me abençoou, que eu fui socorrido a tempo, o médico das mãos de Deus me abençoou e fez a intervenção, e graças a Deus, pelos exames, falou o médico, teve uma consequência, e eu estou aqui ainda. Daqui a 2 meses e uns dias, eu faço meus 70 anos. É o meu limite de vida. A Bíblia de nossa vida é 70 anos. Se passar disso, é câncer e infarto. Está lá em Salmo 90. Então eu cheguei no limite, que passar disso aí é lucro. É claro que eu não quero morrer. Tem gente que quer viver 120 anos. Nem a Deus obedece e quer viver 120 anos. Meus irmãos, o que a mentira faz? Engana a pessoa. Você se torna cúmplice da mentira. Na verdade, não precisa de cúmplice. Precisa apenas você obedecer à palavra de Deus. Meus irmãos, amanhã é tarde demais. Façamos o que Deus quer de nós. Que vivamos a verdade de todo o coração. Assuma um compromisso com Deus. Entregue sua vida. Creia nele de todo o coração. Você vai ver que vai ser sua vida. Você não vai ganhar dinheiro e ficar rico, mas vai ter paz no coração. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Imagina, você olhar lá no céu, ver uma casa, poderia ser sua, mas você não vai entrar. Você vai entrar no outro caminho, no caminho da morte. Morte é separação. Quando nós morremos aqui, nós separamos nossos amigos, nossos familiares, mas nossa parte espiritual continua viva. E um dia nós vamos morar com Jesus ou com o diabo. A Bíblia diz amanhã pode ser tarde, então faça hoje essa decisão ao lado de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por falar com o Senhor. Nesse dia que o Senhor nos deu de estarmos aqui, nessa localidade onde a Tua igreja se reúne. Nos abençoe, ó Deus. Abençoe aqui os demais irmãos, nossos convidados que não vieram, mas esteja atuando e tocando seus corações. Que esse trabalho cresça para a honra e glória do Senhor. Nos abençoe nossos irmãos da internet também, que recebam essa bênção de ter Jesus como Senhor, ter Jesus como a verdade, porque Ele é a verdade. E assim, ó Deus, nós estaremos servindo ao nosso inimigo, o diabo, que é o pai da mentira. Nos abençoe e perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém.